Bora lá, turma da endoscopia. Aqui a gente está entrando bem nos assuntos específicos de endoscopia, assuntos de especialista em endoscopia, então tanto a avaliação de vias bilhares, pâncreas e o próprio exame de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica para os íntimos, CPRE, são exames bem específicos dentro da especialidade endoscópica. São praticamente subespecialidades da especialidade endoscópica. São exames muito complexos de pacientes complexos com inúmeras comorbidades. Então, eu chamo a atenção de vocês para que, à medida que a gente for vendo as coisas daqui na aula de endoscopia, vocês pesquisem esses quadros clínicos, o entorno deles. Então, a gente for falar de obstrução biliar, pesquisem o que acontece no paciente com colangite, pesquisem qual a classificação diagnóstica de um paciente com colangite do ponto de vista clínico, né? Quando a gente falar de coledocolitise, estudem a composição dos cálculos biliares, revisem lá pedra na vesícula, né? A coledocolitise, a colicistite, revisem essas coisas todas que estão anexas à aula de endoscopia, porque isso vai ajudar vocês no diagnóstico dessas lesões e a entender melhor o enunciado das questões na prova. Por que a gente não fala de cada uma delas de novo? Porque senão a aula ia durar 5 horas. Então eu vou falar para vocês dos achados endoscópicos do ponto de vista diagnóstico, aquilo que a gente está procurando no nosso exame, e caso vocês achem pertinente, eu sugiro que o façam, e estudem também o ao redor, o que acontece dentro dessas patologias, tá bom? Então, nessa aula, a gente vai revisar a anatomia das vias bilhares, a gente vai avaliar a colangiografia e os achados de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, ou seja, a CPRE, tá bom? Começando sobre a anatomia das vias bilhares. Até o ano passado, essa aula de anatomia das vias bilhares, ela ficava separada da aula de CPRE. Mas eu achei mais interessante eu ir mostrando a normalidade e já mostrando a anormalidade em paralelo, porque eu acredito que vai ficar mais fácil de vocês fazerem as associações depois no dia da prova, nos enunciados, enfim, nas questões, tá bom? Lembrando que para quem for fazer prova de endoscopia, eu espero que continue da mesma forma esse ano, mas no HC são 20 questões a mais específicas de endoscopia, então vai cair coisa de CPRE, vai cair coisa de gastro, tá? Da mesma forma, a gente, se porventura tiver prova prática, que nem teve no meu ano, tem bastante questão específica disso também, então é legal a gente avaliar. Anatomia da via biliar. Então, o que a gente precisa pensar? O que a gente vai enxergar no nosso exame? A ampola hepatopancreática, ou seja, papila duodenal, né? O que tem por trás da papila duodenal? A gente está lá fazendo o nosso exame de endoscopia. A gente desceu pelo esôfago, chegou na transição esôfago-gástrica, entrou na câmara gástrica, passou o piloro, chegou no duodeno ali, passou pelo bulbo duodenal, segunda porção duodenal e tcharam, a gente chega na papila duodenal, na ampola hepatopancreática. Nada mais é do que a imagem que fica na parede medial da segunda porção duodenal, do ponto de vista endoscópico, atrás da papila maior. Então a gente vai chegar ali, vai ver a papila maior, às vezes a gente enxerga a papila menor, mas quase nunca enxerga. Lá na papila maior a gente vai ver aquela bolinha bojuda que já vi gente chamar de pólipo de duodeno. Por trás daquela bolinha que parece um pólipo, que nada mais é do que a papila duodenal, vai estar a ampola de Vater. A ampola de Vater, ela termina e ela se forma, ela se insinua para dentro do duodeno através do conjunto de 3 esfíncteres. Então a gente vai ter o esfíncter do ducto pancreático principal, o esfíncter do ducto colédoco e o esfíncter da ampola hepatopancreática. O conjunto desses 3 esfíncteres vai formar a ampola de Vater como um todo, ou seja, a ampola hepatopancreática. Então, nada mais é do que o conjunto, são fibras musculares mistas que se fundem, fibras musculares do término do ducto pancreático principal, que está chegando ali, do término do ducto colédoco, que está chegando ali para desembocar no mesmo lugar, e da própria parede do duodeno ali, que é o esfíncter de Oddi. A mistura, a fusão desses 3 esfíncteres, desses 3 conjuntos musculares, dessas 3 estruturas, vai formar
a ampola de váter, que vai desembocar na segunda porção duodenal através da papila maior do duodeno. Deu para entender? É uma coisa simples, mas tem que entender a origem de cada uma dessas coisas no momento de fazer a prova de endoscopia. Tá? Geralmente a gente vai ter um canal comum do ducto pancreático principal e do colédoco. Então, 80% das vezes não há separação desses ductos, a gente vai ter os dois se unindo e percorrendo a parede do duodeno em torno de 5 milímetros. Então, por 5 milímetros, no momento em que esses dois ductos estão transmurais, eles estão fundidos. Então, é por ali que a gente vai fazer o acesso endoscópico à via pancreática, o acesso endoscópico à via biliar. Por ali a gente vai conseguir cateterizar, passar fio-guia, passar prótese, abordar endoscopicamente, praticamente cirurgicamente, a via biliar extrahepática e a via pancreática, tá bom? O que acontece? De onde vem a vascularização dessa estrutura toda? Por onde chegam os vasos sanguíneos? De onde eles vêm? Eles vêm lá do tronco celíaco, da artéria hepática comum e da artéria gastroduodenal. A artéria gastroduodenal vai emitir a pancreático duodenal superior. Da pancreático duodenal superior, a gente vai ter uma artéria, um arco chamado artéria retroduodenal, que vai fazer a vascularização ali da papila. Lembrando que vamos relembrar a anatomia. Vou mostrar para vocês aqui porque às vezes cai a anatomia e garanto que faz muito tempo que vocês não veem a anatomia dessas artérias. Então vamos lá, vamos bater o martelo nelas de novo. A gente vê aqui a aorta, canhãozão lá atrás, né? Logo depois que a aorta passa pelo hiato diafragmático. Então a aorta passou pelo diafragma, a aorta saiu do tórax, deixou de ser tórax, se tornou abdômen, mais ou menos aqui na topografia da borda superior do fígado. Quando ela chega no abdômen, o primeiro ramo que ela vai emitir é o tronco celíaco. Então, o que é o tronco celíaco? O que origina-se do tronco celíaco? O tronco celíaco, na grande maioria das vezes, não havendo variações anatômicas, vai emitir a artéria esplênica, que vai lá em direção ao baço, a artéria gástrica esquerda, que vai percorrer aqui a pequena curvatura do estômago, né? Vocês conseguem enxergar, e a artéria qual? Hepática comum, né? Essa hepática comum vai ir, como ela se chama hepática, em direção ao figueiredo, ao fígado, tá? Mas quando ela chega no fígado, ela é própria do fígado, ela é a hepática própria. Perfeitamente. Quando que a hepática comum se torna hepática própria? Quando que a hepática comum vai ser só do fígado, vai ser própria do fígado? A partir do momento que ela emitir a gastroduodenal. A artéria gastroduodenal, por sua vez, vai emitir ali as pancreático-duodenais superiores, que vão ali vascularizar a cabeça do pâncreas, vão emitir a retroduodenal e, por consequência, vão vascularizar arterialmente a papila duodenal. Então revisem isso, porque às vezes é uma questão ridícula, lá do primeiro ano da faculdade, mas que a gente tem que saber como bons cirurgiões, como bons endoscopistas. A anatomia da via biliar, então, que nem eu falei para vocês, ela é nada mais, nada menos do que o conjunto desses esfíncteres. Então, o esfíncter aqui do ducto pancreático principal, o esfíncter do ducto colédoco, em combinação e se fundindo com o esfíncter aqui o esfíncter de Oddi, né? O esfíncter praticamente na parede duodenal. Então aqui a gente vai ver a mucosa de duodeno e a gente vai ver um furinho. A visão endoscópica desse furinho é isso aqui. Então isso aqui é a papila maior. Pela papila maior a gente vai entender que mais cranialmente vai estar o colédoco, que nem vocês estão enxergando aqui, e mais para baixo e mais horizontalizado vai estar o ducto pancreático principal. Então a gente tem que ir sempre, se a gente quiser ir para a via biliar principal, a gente tem que cateterizar nesse sentido, cateterizar para cima, seguindo ali a direção do ducto colédoco, tá bom? E a fusão de todos esses esfíncteres aqui vai formar a papila duodenal. Deu para entender? 80% das vezes todos em conjunto, tá bom? Beleza? Aqui a gente está enxergando a imagem de uma papilotomia. Então o que a gente faz? No momento que a gente faz a CPRE, a gente chega com esse dispositivo aqui que se chama papilótomo,
Por dentro dele, a gente tem um fio guia. Esse fio guia aqui zebrado, que dá para ver só duas cores aqui, amarela e preta, né? E aqui a gente tem a luz do duodeno. No momento que a gente faz a cateterização dessa papila e a gente joga o fio guia e o fio guia avança em direção à via biliar extra-hepática, né, chegando no colédoco, e a gente entende que aqui é de fato a papila duodenal, que aqui é de fato o lugar de acesso à via biliar, a gente amplia essa papila, a gente abre ela de forma a conseguir instrumentar essa via biliar extra-hepática, a conseguir trabalhar nessa via biliar. Então o que vai acontecer? A gente vai cortar, a gente vai usar através do papilótomo. Vocês estão vendo que o papilótomo tem essa borda metálica, né? Esse fio metálico. O que é esse fio metálico? O papilótomo, a ponta dele, é capaz de esticar esse fio metálico. No momento que a gente estende esse fio metálico, ele se retifica, e no momento que ele se retifica, a ponta do papilótomo dobra, né? Então é como se o fio metálico tivesse aqui, e aí ele está grudadinho no papilótomo. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Está grudadinho no papilótomo, um no outro, que nem vocês estão vendo ali na imagem. No momento que a gente estica esse fio metálico, a ponta do papilótomo dobra. A gente chama isso de fazer arco, ou dar arco. No momento que a gente consegue fazer isso dentro da papila duodenal e jogar o fio guia, a gente usa a linha desse arco, a gente usa esse metal aqui e passa corrente elétrica através dele de forma a abrir a papila duodenal. A gente corta, a gente abre ela, a gente faz uma papilotomia de forma a aumentar o diâmetro dessa papila duodenal e a gente ter diâmetro suficiente para cateterizar, para puncionar, para instrumentar, para abordar essa via biliar. Combinado? Isso é uma papilotomia endoscópica. É o início do exame de CPRE. Não tem como fazer CPRE sem abrir a porra da papila. A gente precisa abrir ela para poder trabalhar através dela, dentro dela, para cima dela. A gente tem dois métodos, na verdade, vários métodos, mas por endoscopia, dois. Entretanto, a gente vai falar de todos. Os métodos para a gente fazer colangiografia. O que é uma colangiografia? É uma grafia colangio, uma grafia das vias biliares. O que é uma grafia? Grafia é a gente jogar tinta numa estrutura para enxergar ela através de um exame de imagem. O que é essa tinta? Contraste. O contraste nada mais é do que uma tinta radiopaca que a gente vai enxergar no momento que a gente expor esse paciente a uma radiação ionizante. Então a gente tem alguns métodos de jogar contraste dentro dessa via biliar para poder fazer uma grafia, para poder enxergar e estudar essa via biliar do ponto de vista de calibre, de obstrução, de extravasamento, de fístula. Então, como que a gente vai fazer? Pela CPRE, através do aparelho de endoscopia, através do papilótomo, lá daquele catéter que eu mostrei para vocês, a gente pode jogar contraste através dele. Esse contraste vai entrar na via biliar principal, na via biliar extra-hepática, vai progredir em direção ao fígado e vai iluminar, vai desenhar a via biliar extra-hepática e a via biliar intra-hepática. Dessa maneira a gente vai conseguir ver a presença de cálculo, a gente vai conseguir ver o seu diâmetro, o seu tamanho, a gente vai conseguir estudar essa via biliar. Então a CPRE é o primeiro método de grafia, de colangiografia das vias biliares. A gente pode, num paciente com drenagem transpareto-hepática, pegar o catéter que está exteriorizado pelo abdômen, indo em direção à via biliar intra-hepática e jogar contraste nele. Em vez de ser de uma forma retrógrada, a gente vai fazer essa contrastação de forma anterógrada. Lembrando que a CPRE ela é retrógrada, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Através de drenagem transpareto-hepática, a gente vai jogar contraste de fora para dentro, de forma que o contraste vai de forma anterógrada pintar, desenhar e fazer a grafia dessa via biliar. Outra opção é a colangiorressonância. O que é a colangiorressonância? A colangiorressonância ela vai avaliar através de campo magnético, sem usar radiação, a presença de líquido, de estase de líquido e de diferentes comportamentos das moléculas de água no organismo. Então, o que é a colangiorressonância? É uma ressonância em que a gente vai tentar enxergar a bile, e a bile parada dentro de uma via biliar, por exemplo, obstruída, né, de uma estase biliar, ela vai estar lá em grande quantidade parada.
A bile é líquido, então a gente vai ver esse líquido estático no lugar que corresponde à via biliar. A gente vai usar contraste na colangio-ressonância? Não, a gente não precisa usar contraste, porque como a ressonância vai avaliar o comportamento das moléculas de líquido, o próprio líquido já é o contraste. Então a colangio-ressonância nada mais é do que uma ressonância de andar superior do abdômen, para a gente conseguir enxergar a via biliar. Lá na ressonância, a gente vai ter uma coisa chamada ponderação em T2. Na ponderação em T2, a gente vai ver tudo que é líquido parado vai ficar branco. O que é líquido parado dentro da via biliar? Bile. Então, esse é o próprio contraste da colangio-ressonância, tá bom? Vias biliares extrahepáticas. Então, ducto hepático comum, né? Logo saindo do fígado, a gente vai ter a junção do ducto hepático direito e do ducto hepático esquerdo. Eles vão se juntar, vão formar o ducto hepático comum. O ducto hepático comum vai descendo em direção à vesícula biliar. No momento que ele recebe o ducto cístico, que se origina na vesícula biliar, e o ducto cístico entra nele, ele se torna ducto hepático colédoco. É bem importante a gente saber essa anatomia, tá bom? O ducto hepático colédoco vai ter um calibre normal aí entre 6 e 8 milímetros. Eu comparo ele na CPRE com o tamanho do aparelho, então daqui a pouco vocês vão ver a imagem, né, do aparelho ali, a gente consegue dimensionar. Nos pacientes que são idosos ou pacientes que já fizeram colicistectomia, a gente pode ter um calibre maior chegando a quase 1 centímetro, tá? Mas quase nunca passando do tamanho do aparelho, tá bom? O ducto pancreático principal, ele geralmente não é abordado de forma terapêutica, a gente tem até certo receio, até um pouco de medo de entrar com o fio guia dentro dele, de manipular ele, de trabalhar dentro dele, porque ele é extremamente reativo, ele é extremamente chato, ele não gosta de receber visita. No momento que a gente chega ali no ducto pancreático e mexe muito dentro dele, passa fio, fica ali futucando no ducto pancreático principal, ele fica muito puto e dá pancreatite, e pancreatite é ruim pra caralho. Então não é legal ficar futucando no ducto pancreático, tá bom? E por fim a gente vai ter o duodeno. Então é tudo isso que a gente vai enxergar na colangiografia. Retomando com vocês, ductos hepáticos, biliares, ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo vão se juntar, vão formar o ducto hepático principal, o ducto hepático comum. Ducto hepático comum vai receber o ducto cístico. Depois que receber o ducto cístico, ele vai se tornar colédoco. E lá no final ele vai se juntar com o ducto pancreático principal e vai desembocar aqui na papila. O que a gente está vendo nessa imagem? Porra, nessa imagem aqui a gente está vendo uma colangiografia linda, né? Então a gente vê coluna vertebral, sombra hepática, aqui bonita se desenhando, uma sombra hepática linda, maravilhosa. A gente vê uma vesícula biliar aqui, né, com ducto cístico, né, bonitinho, talvez até cheio de cálculo dentro, né? A gente vê o aparelho de endoscopia, então o duodenoscópio descendo pelo estômago, o duodenoscópio entrando provavelmente no piloro, lembrando que o piloro sempre fica mais ou menos na linha média, né? Esse é o truque para olhar se a sonda nasointeral está em posição correta. No momento que o aparelho passa através do piloro e chega na segunda porção do adenal, a gente vai enxergar aqui a papila do adenal, na segunda porção do adenal, e a gente vai ter acesso à papila do adenal maior, acesso à via biliar extrahepática, então um ducto colédoco, e encontrando o ducto pancreático principal, que é esse daqui. Como que eu sei que esse é o ducto pancreático principal? Digamos que eu só consegui cateterizar ele, digamos que o fio guia só foi nele, digamos que a gente só conseguiu jogar corante nele. Como é que eu vou diferenciar ele do colédoco, se eu não conseguir enxergar o colédoco ainda? O ducto colédoco e a via biliar sempre vão vir aqui em direção ao fígado, tá? Sempre vão ficar deste lado da coluna vertebral. O ducto pancreático principal, diferente dele, ele vai cruzar a coluna vertebral. Quando cruzou a coluna vertebral, eu sei que é o ducto pancreático principal. Geralmente estamos em apuros, tem um risco grande de pancreatite. Esse paciente precisa ser extremamente hidratado com Ringer lactato durante o procedimento. E é interessante a gente fazer um anti-inflamatório via retal, preferencialmente padrão ouro, indometacina via retal, para diminuir o risco de pancreatite quando a gente futuca inadvertidamente o ducto pancreático principal ou para os íntimos DPP. Anatomia continuando. Aqui a gente está vendo uma imagem de ressonância.
Então, agora que vocês viram o normal, eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Então, a gente vai ver a ponderação em T2. Na ponderação em T2, o que é líquido vai ficar branco. E a gente vai ver aqui líquido estático parado dentro de uma via biliar obstruída com um ponto de obstrução. Ali, ó, vocês conseguem enxergar ali no sinal da seta, sinal do índio. Aí a gente vê um ponto de obstrução. Logo abaixo continua o colédoco e a gente vê um leve tracinho aqui para baixo, para a direita, que é o ducto pancreático principal. Então a gente vê ali uma obstrução de via biliar distal. Você me perguntar, mas e o que é essa porra desse líquido branco aqui? Se tudo que fica parado é líquido, o que é essa merda desse lado aqui? Isso aqui é líquido residual no fundo gástrico, né? Todo líquido fica parado no fundo gástrico residual, lembrando que esse paciente está deitado, né? Não se faz ressonância em pé, que eu saiba. Então, deitado, o líquido vai acumular tanto na via biliar e no fundo gástrico, e a gente vai ver aí essa via biliar obstruída, estática, parada. Tá bom? Mas aqui em cima a gente também consegue ver ali o mesmo ponto de obstrução. Combinado? Nesse caso aqui é interessante a gente fazer uma ecoendoscopia para estudar por que está obstruída. Tá? E eventualmente a CPRE com a finalidade de abordagem, de desobstrução. Provavelmente esse paciente está em colangite. Colangite é infecção de via biliar. Infecção é como se fosse um abscesso. Abscesso bom é abscesso drenado. Vocês cirurgiões sabem. Então a gente drena como a via biliar por CPRE preferencialmente. Tá? Se estiver muito fodido ali a obstrução, aí dá para fazer uma drenagem transparetohepática, mas preferencialmente por CPRE. Aqui a gente vê a via biliar com várias rarefações, né? Então a gente vê ali à direita aquela via biliar toda rarefeita, né? Que a gente chama em contas de rosário, né? Isso aqui é uma via biliar bem característica de colangite esclerosante primária, tá bom? Aqui a gente vê uma obstrução a nível ali da junção dos ductos hepáticos, né? Podendo corresponder também a um tumor de Klatskin. Essa imagem é interessante. A gente vê aqui uma imagem com contraste dentro da via biliar, uma via biliar extremamente dilatada, e nessa via biliar me fudi com o pointer aqui. Bom, deu certo. Essa via biliar extremamente dilatada, a gente até vê a vesícula biliar aqui dentro. Vejam que o colédoco está quase do tamanho da vesícula biliar, e a gente vê um puta cálculo aqui embaixo, e a gente vê essa imagem de cálice invertido. A imagem de cálice invertido corresponde à presença de um cálculo dentro da via biliar, tá bom? Aqui a gente vê uma imagem de uma via biliar contrastada, tanto extrahepática quanto intrahepática, e aqui já uma nuvem de contraste, aqui provavelmente dentro do duodeno, e vocês devem estar pensando, o que é essa linha branca aqui, né? Isso aqui é o catéter jogando contraste dentro de uma via biliar. Então isso aqui é um dreno de Kerr, lembra do dreno de Kerr? Um dreno em T que fica lá dentro da via biliar com a finalidade de fazer um sifão, como se fosse o ladrão da caixa d'água, né? Ele vai estar ali, a gente pode sim jogar contraste pelo dreno de Kerr, quem disse que não pode? E a gente vai conseguir fazer uma grafia da via biliar através de dreno de Kerr. Então tá aqui a imagem, decorem a imagem, memorizem a imagem e lembrem que pode ter um dreno de Kerr lá jogando contraste, fazendo essa grafia para vocês. Isso pode cair na questão, tá bom? Falha de enchimento por compressão extrínseca, isso é bem interessante. Então a gente vê nessa imagem uma via biliar extremamente dilatada aqui, né? E a gente vê essa área aqui fazendo uma compressão extrínseca, promovendo um afunilamento da via biliar extrahepática às custas de uma compressão extrínseca. Isso aqui vai sugerir síndrome de Mirise. Né? Síndrome de Mirise nada mais é do que geralmente um cálculo impactado no infundíbulo da vesícula biliar que inflama essa região edemaciada, inflamada, acaba promovendo uma compressão extrínseca da via biliar e essa compressão extrínseca da via biliar vai evoluir com um quadro de colangite obstrução biliar. Leiam Mirise, leiam lá o que é Mirise de novo, é legal saber, tá bom? Colangiografia versus colangiorressonância, né? Quando a gente tem essas imagens aqui, por exemplo, na CPRE, a gente tem que lembrar que tanto a via biliar, né, a presença de bile, quanto o aparelho de CPRE, no momento que a gente fizer o negativo, eles ficam da mesma cor. Então a gente vê aqui o negativo e a imagem normal, o negativo fica tudo branco, fica exatamente da mesma cor que o aparelho,
tá bom? A gente vê aqui um tumor de pâncreas, um processo expansivo aqui da cabeça do pâncreas, promovendo uma amputação de ambos os ductos. Então a gente tem contrastação do ducto pancreático principal, lembrando que a gente sabe que ele é o DPP porque ele vai cruzar a coluna vertebral, e aqui a via biliar extra-hepática, né, o ducto colédoco, ambos amputados, os dois ductos amputados aqui a nível de cabeça de pâncreas, às custas de um processo expansivo de cabeça de pâncreas, tá bom? Aqui a gente vê uma varredura por balão, provavelmente num paciente que tinha coledocolitise, o cálculo não está mais aqui, provavelmente o colédoco foi extraído, tá? E uma coisa bem interessante, Felipe, mas tem um afunilamento aqui da via biliar, eu vejo contraste aqui embaixo, eu vejo uma via biliar dilatada, eu vejo o cacete do balão ali dentro da via biliar, esvaziando, fazendo a varredura dessa via biliar, e eu vejo um afunilamento e lá em cima uma via biliar normal. Por que que tem esse afunilamento? Porque no momento que a gente desce o balão insuflado através da via biliar, fazendo a varredura da via biliar, a gente vai fazer vácuo dentro da via biliar. No momento que a gente faz vácuo, a via biliar tende a transitoriamente colabar. E eles bateram foto ali dessa escopia exatamente no momento em que estava varrendo. Então isso aqui não é estenose, isso aqui é só um vácuo causado pela varredura rápida da via biliar com um balão extrator. Combinado? E aqui a gente vê a classificação de Strasberg, que é aquela classificação de lesão iatrogênica das vias biliares. A gente já falou um pouquinho das fístulas, mas eu vou chamar a atenção para você. A gente vai conversar de novo sobre lesões de via biliar num outro momento, mas é importante lembrar que no momento que a gente tem um extravasamento, uma nuvem de contraste aqui em torno da via biliar, vamos supor, o paciente foi lá, fez uma colicistectomia difícil, complicou, a vesícula estava toda aderida, não estava fácil de diferenciar os planos e o cirurgião acha que pode ter deixado um furo no cístico ou um furo no colédoco, ou pode ter passado uma tesoura, ter feito uma lesão inadvertida ali do colédoco ou do cístico. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a CPRE, vai jogar contraste e aqui nesse caso a gente vê um extravasamento do contraste. Quando a gente vê o extravasamento do contraste, a gente tem uma fístula biliar, tá? Essa fístula biliar, ela pode ter duas características. Ela pode ser uma fístula de baixo débito ou uma fístula de alto débito. Lá na cirurgia geral, a gente tem as nossas classificações, os nossos critérios para saber se a fístula é de alto débito ou se a fístula é de baixo débito, através da exteriorização dessa fístula através do dreno de Kerr, do que for, do que está drenado lá. Do ponto de vista endoscópico, a nossa classificação é um pouco diferente. Se a gente jogou contraste, o contraste subiu em direção à via biliar principal aqui em cima. O contraste extravasou. Então a gente vê aqui um extravasamento de contraste. Porém, além do extravasamento, o contraste subiu em direção à via biliar principal e desenhou a via biliar principal aqui em cima, a gente entende que isso aqui é uma fístula de baixo débito, porque apesar de ter vazado, o contraste subiu e o contraste desenhou a via biliar. Às vezes, inclusive, o contraste sobe, desenha toda a via biliar e a partir do momento que tem muita pressão de contraste dentro da via biliar, ele extravasa. Entretanto, diferente dessa imagem, se a gente tivesse um contraste progredindo através da via biliar extra-hepática, subindo em direção à via biliar intra-hepática e extravasando nesse mesmo lugar, porém sem contrastar a via biliar intra-hepática, sem esse desenho de via biliar intra-hepática, se a gente não conseguisse enxergar o ducto hepático esquerdo e o ducto hepático direito e a gente apenas visse essa nuvem de contraste, esse extravasamento, a gente consideraria essa uma fístula de alto débito. Essa é a classificação endoscópica, tá bom? Dentro disso, a gente consegue classificar as lesões de via biliar através da classificação de Strasberg. Deem uma olhadinha nisso. Foi uma classificação estabelecida pelo professor Strasberg na década de 90, tá? Se eu não me engano, na Universidade de Washington, e ele determinou as características e os pontos de lesão de via biliar. É legal dar uma olhada nisso, é bem específico, não costuma cair, mas eu recomendo que vocês deem uma olhada à parte, tá bom? Pessoal, fico à disposição de vocês. Qualquer coisa que vocês acharem pertinente, me mandem uma mensagem e a gente conversa
de novo e dar mais atenção para isso. Combinado?